Amém. Por isso que eu falo que digo que existem momentos nas nossas vidas que é só nós e Deus. Amém. Veja que aqui, nessa história de Daniel, ele era príncipe do rei Dário. Ele morava sozinho. Ele não tinha esposa nem filhos. Daniel estava entre os príncipes do rei Dário. Estava ali. Todo mundo conhecia ele. Tá entendendo? Todo mundo conhecia, todo mundo se relacionava com ele. E ele agradava o coração do rei. O rei pensava constituí-lo. A Bíblia é bem clara que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Viria uma grande bênção sobre ele. O pensamento do reino, o pensamento de Dário era constituir Daniel como o príncipe de todo o reino. Mas aí, os invejosos, os contrários, os inimigos de Deus, os maus, os que não conheciam Deus, os ímpios, etc., os perversos, os malignos, etc., etc., queriam atrapalhar a obra de Deus na vida de Daniel. Tentaram, mas não conseguiram. Não conseguiram. E nós observarmos que antigamente, há muitos anos atrás, os reinos passados, a coisa era muito difícil. A pessoa era um desobediente, um rebelde, uma pessoa que era, segundo a palavra de Deus, desacatava as autoridades, etc., 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 era penalizada a sentença de morte. E a morte de Daniel não era uma morte qualquer, não era era ser devorado pelos leões. A Bíblia não dá o número dos leões. A Bíblia não diz quantos leões tinham ali naquela cova. Só diz que eram cova dos leões. Então nós deduzimos, nós imaginamos, nós pensamos que eram mais de um leão. 1, 2, 3, 4, 5, não sei, ninguém sabe. Eram vários leões para uma pessoa que desacatava a ordem de um rei. Uma pessoa que desobedecia o que eles estavam fazendo, o que ele fez ali. O que eles fizeram ali? Uma grande maldade. Uma grande maldade. Porque nós, todos os viventes, todos os mortais, seja eles pequenos ou grandes, reis, príncipes, enfim, ricos, pobres, etc., nós devemos louvar o Deus do céu. O que Daniel fazia era algo justo, era um dever do todo mortal, do todo vivente, é dar graças ao ser que nos deu a vida, nos deu a respiração, nos fez existir. Se nós existimos é por causa do Deus de Daniel. Se nós andamos para cá, para acolá, etc. E quando uma pessoa não reconhece isso, quando um indivíduo, uma criatura não reconhece que a nossa vida, a nossa alma está na mão deste Deus, nós pecamos, nós cometemos uma falta, um pecado muito grande. Não o reconhecer, não dar graça, somos ingratos, somos infelizes, a Bíblia diz que somos malditos. Por quê? Porque nós não adoramos, nós não reverenciamos, nós não rendemos graça ao Deus que nos deu a vida, nos fez existir. E Daniel reconhecia isso.
que existia um Deus. O que Daniel fazia? A Bíblia diz que o que o Daniel fazia? O que Daniel fazia? Ele, 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos e orava. 3 vezes ao dia. E dava graça diante do seu Deus, como também antes. Era isso que Daniel fazia. Ele orava 3 vezes ao dia, ele ficava de joelho. Ele se ajoelhava diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra e do mar e do homem e de nós, um Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É isso que o homem deve fazer. E quando um homem, uma pessoa não faz, ela peca diante de Deus. Quando ela não reconhece a autoridade divina. A Bíblia Sagrada tem milhões de exemplos de que Deus enviou anjos para livrar o seu povo. Por isso que é importante nós estudarmos, examinarmos as Escrituras, porque a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que, mediante a oração, mediante a sua fidelidade, mediante a sua adoração, seu amor, mediante ali tantas coisas, o agradecimento, etc, etc, Deus salvou. Existem momentos na nossa vida que é só nós e Deus. Aqui só existia Deus e Daniel. Porque, veja, o homem que poderia livrar ele da morte, de ser devorado pelos leões, lavou as mãos, fez igual Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos, governador lá do Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos. Quando ele viu Jesus Cristo sendo ali pedido ali pelos seus inimigos para ser crucificado. E o Pilatos via que Jesus não merecia ser crucificado. Pilatos via o que vocês estão querendo que esse homem... Ele lavou as mãos, porque era Jesus e Deus. Era a vontade de Deus que Jesus passasse por aquela situação. Era a vontade soberana de Deus. Era a vontade soberana de Deus Daniel passar por essa situação. Era a vontade soberana de Deus. Deus permitiu que o seu servo passasse por essa grande tribulação aqui, por esse grande conflito, para que depois o nome dele fosse glorificado. Veja que no final dessa história, a Bíblia diz que Deus, o rei, o que o rei fez? O rei era amigo de Daniel, o rei Dário. Ele não comeu. O rei, depois dessa história toda, a Bíblia diz que o rei não comeu. Depois que ele foi lá lançado na cova dos leões, etc. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi à pressa lá na cova dos leões. Então o rei não pôde fazer nada, mas o rei jejuou. O rei ficou preocupado lá, fugiu o sono, ele não dormiu. Ele não dormiu pensando que poderia ter acontecido, que ele sabia pela lógica, Daniel era para ser devorado por aqueles leões, ser comido pela lógica dos fatos. Se Daniel fosse um homem mau, injusto, maligno, pecador, mas não, Daniel era um homem justo, Daniel era um profeta de Deus, Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Daniel estava passando por aquela tribulação injustamente.
uma grande injustiça, um grande pecado. Amém. Muitas mães, muitos pais que têm seus filhos, sabem que seus filhos saem pela cidade, sozinhos, acompanhados, eles ficam preocupados em casa, eles ficam sem dormir, eles ficam, têm fome, eles não sentem sede, eles não dá vontade de dormir quando um filho passa a noite na rua, porque eles sabem dos perigos que podem ocorrer com seu filho. Seu filho pode ser atropelado, pode ser morto, pode ser isso, pode... Enfim, N coisas ruins que podem acontecer com a gente. Mas nós devemos crer num Deus Todo-Poderoso. Entregar nossa vida. O rei Dário não poderia ter feito nada. Não poderia. Amém? Não poderia. Mas ele ficou preocupado. Ele não dormiu. Ele não comeu. A Bíblia diz que até ele não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, até música ele não ouviu. Nada, nada. Ele ficou só pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que livrasse o seu príncipe, o seu servo. Porque ele sabia que Daniel não merecia aquilo que estava acontecendo. Daniel não merecia ser comido pelos leões, ser devorado, ser comida dos leões. Aquilo era uma maldade muito grande que eles estavam fazendo, um pecado terrível contra o Deus dos céus. Vejam que pela manhã cedo se levantou e foi depressa com os leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele estava com a voz triste porque ele pensava que Daniel estava morto. Daniel já não existia. Daniel tinha sido devorado ali. Pela lógica, repito, isso era patético. Se Deus não estivesse ali, mas graças a Deus que quando Deus está no comando de uma história, quando Deus está no controle de uma história, de uma vida, quando Deus é rei soberano de tudo que ocorre com a gente pode confiar. Porque é algo de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, no livro dos Apóstolos, no livro de Atos, a Bíblia nos relata que a igreja passava por muita tribulação. A igreja orava, os apóstolos pregavam, os apóstolos eram perseguidos. O rei Herodes, Faraó, perseguia os evangelistas, perseguia os crentes, perseguia os apóstolos. Mandavam prender para ser morto em outros dias, mas eles oravam, eles clamavam, eles intercediam e Deus mandava o anjo para livrar o apóstolo Paulo da espada de Herodes. Assim também nós cremos que mediante a oração, mediante os rogos, mediante a nossa confiança, a nossa fé em quem? No Deus de Daniel. Nós que estamos falando da palavra de Deus, corremos riscos. Os riscos estão aí, os riscos de morte, os riscos de tantas coisas, mas o que foi que o apóstolo Paulo escreveu numa das suas escritas no livro do Atos de Apóstolo, porque o apóstolo Paulo sabia que quando ele voltaria para Jerusalém, o Espírito Santo revelou para ele que ele ia ser perseguido. Ele ia ser perseguido por amor de Jesus, por amor de Jesus, pelo amor da palavra de Deus, porque muitos judeus, muitos israelitas não criam em Jesus. Mas o apóstolo disse, falou e deixou escrito para nós que em nada ele tinha a vida dele por preciosa. Em nada ele tinha a vida dele por preciosa. Contanto que ele cumprisse a carreira que ele recebeu de quem? Do homem? Ele não recebeu do homem, ele tinha recebido do próprio Deus para testemunhar de Jesus. Assim também nós não devemos ter a nossa vida por preciosa. Quantos perigos que nos cercam,
contra os perigos iminentes que nos cercam todo dia. Nós corremos riscos disso e daquilo, mas nós não devemos nos preocupar. Nós não nos preocupamos com os leões, nós não nos preocupamos com os que falam, que deixam de falar, os que pensam, que deixam de pensar. Nós não nos preocupamos com as más línguas, com as críticas, com isso, com aquilo. Não. Nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, de que anunciar o seu evangelho a todo mundo. Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Aquele, porém, que não crê, será condenado. E Jesus falou e disse que os sinais seguiriam aos que creem. Em meu nome expulsariam os demônios. Em meu nome falariam novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, seriam curados. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhe faria dano. Colocaria as mãos sobre as serpentes, pegariam as serpentes e nada lhe aconteceria. É nisso que nós devemos acreditar. É nisso que nós devemos crer. É nisso que eu acredito. Amém. Eu creio. Então, quando nós estamos diante de um perigo, porque nós estamos, principalmente aqueles que pregam o evangelho, principalmente os evangelistas, os missionários, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos crer em Deus. A Bíblia é bem clara em dizer aqui. Então o rei muito se alegrou, né, em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele crera no seu Deus. Quando nós cremos em Deus, Daniel cria nesse Deus, ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus. Quando nós passamos, eu, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação dessa que eu estou contando. Eu nunca fiquei numa cova de leões. Nunca. Nunca um rei me colocou dentro de uma cova de leões. Mas essa história aqui é verdadeira. Passei por muitas tribulações, mas graças a Deus eu nunca passei por essa que esse Daniel, esse servo de Deus passou. E Deus os livrou da cova de leões. Deus já me livrou de acidente de carro. Deus já me livrou de assalto. Deus já me livrou de assassinato. Deus me livrou de tantas coisas. E o melhor, creio que Deus vai me livrar do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus me livrará do diabo de Satanás. Esse é o maior benção que uma criatura, um cristão, que o diabo não venha fazer nenhum dano à minha fé, à minha alma, à minha esperança. Ele não venha fazer nenhum dano à nossa vida. Que Ele possa nos livrar de tudo. Que Ele não venha roubar, matar, roubar a nossa alma. Ele é ladrão, Ele rouba a alma, Ele rouba a esperança, Ele rouba a nossa fé, Ele rouba tudo. Ele é ladrão. A gente não vai pensar que Ele só quer os objetos, não. Ele quer a alma da pessoa. Ele quer que a pessoa não acredite em Deus. Não crê em Deus. Mas Daniel creu em Deus. Daniel deu glória a Deus. Daniel exaltou a Deus no meio da contrariedade, no meio da adversidade, no meio do perigo. Daniel confiou. A Bíblia diz, não eu, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E eu creio que Deus está aqui. Deus está aqui, amém? Olhando a nossa vida, contemplando o nosso assentar, vendo o que está dentro de nós, dentro do nosso pensamento. E as palavras de Deus é a palavra mais maravilhosa que nós temos.
A palavra passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, essa palavra não passará. Por quê? Porque a palavra de Deus é as obras de Deus que foram escritas para o homem, para a mulher, para o mundo saber que existe um Deus que governa, que rege desde a fundação deste mundo. Não é o homem. Veja que ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Crera, ele confiou. Amém. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Veja, que os acusadores de Daniel, os inimigos de Daniel, os adversários de Daniel foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. É isso que ocorre contra os nossos acusadores, contra aqueles que querem o mal do servo de Deus, do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, que Deus tenha clemência de nós. Amém. Foi isso que aconteceu. O anjo não estava com eles, o anjo estava com Daniel. O anjo estava protegendo Daniel. Mas uma pessoa que não tem um anjo de Deus, uma pessoa que não tenha o espírito de excelência, uma pessoa que não tem o agrado de Deus, não tem o amor de Deus, acontece isso aqui. São esmagados, são não só a família, não só os homens, mas a família. O que a Bíblia diz. A pessoa que não tem a proteção de Deus, eles receberam o que eles desejavam. Eles desejavam que, no coração deles que Daniel fosse esmagado, comido, esmagado pelos... Eles desejaram que o Daniel, servo do Deus Altíssimo, fosse comido e devorado pelos leões. E aconteceu a mesma coisa com eles. O mal que eles queriam que acontecesse com Daniel veio sobre eles. Então nós não devemos desejar mal para ninguém. Nós não devemos desejar mal para ninguém, porque o mal que nós desejamos para aquela pessoa, a Bíblia prova que ela poderá acontecer com a gente. O feitiço vira contra o feiticeiro. Nós devemos desejar sempre o bem, abençoar aquela pessoa. Não desejar que ela seja esmagada, ou etc, mas desejar que ela seja abençoada. Desejar que Deus tenha misericórdia dele. Desejar que Deus livre eles do diabo, de Satanás, dos leões, das cobras, dos jacarés, dos cachorros que também comem a carne. O cachorro brabo come a carne dos seres humanos. Pedir que Deus tenha misericórdia do homem predador, do homem irracional, do homem que não tem Deus no coração, não tem amor de Deus, não tem o temor, não tem temor, os filhos de Belial. Que Deus tenha misericórdia, porque diz a Bíblia que ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel.
e foram lançados na cova dos leões, ele e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz os seja multiplicada. Os inimigos de Daniel foram derrotados, foram envergonhados. É assim que Deus faz. Quem é que faz um homem? Não, o próprio Deus. É o próprio Deus é que faz essas coisas. É por isso que nós devemos temer este Deus. Amém? Porque é Ele que faz isso e mais ninguém. Então a Bíblia diz: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele opera maravilha onde? No céu. E aonde? Na terra. Lá no meio da cova dos leões, onde ninguém imaginava, pensava, deduzia, Deus mandou um anjo para tampar a boca daqueles leões. Porque tem anjos. Tem um anjo que domina sobre os animais. Ele tampa a boca da sucuri de 5 metros para não nos engolir. Ele tampa a boca do tubarão para não nos devorar, etc, 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 e por aí vai. Ele também nos livra dos homens perversos. Ele desce e nos livra dos homens perversos. Tudo é Deus que faz. Quem tem o Deus de Daniel, o Deus de Daniel, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou do poder dos leões. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem foi? Ele, o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus Todo-Poderoso. Não foi o homem, mas foi ele. E este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém.